Pastor, sua primeira pergunta. Os pais da igreja, eu formulei aqui a pergunta, cito aqui como exemplo dois, Irineu e Orígenes, além do reformador Lutero, entre muitos outros modernos como Moody, Norman Geisler, Champlin, Hanne Graf, pastor Nathanael Rinaldi, acreditavam que o espírito de Moisés, que havia morrido, conforme Deuteronômio 34:5, apareceu no Monte da Transfiguração, Mateus 17:3, e não o seu corpo ressurreto. A pergunta: estavam errados os pais da igreja, o reformador Lutero e a maioria dos grandes intérpretes da Bíblia, por entenderem que ainda não ocorreu a ressurreição gloriosa e por causa disso, ali estava o Moisés incorpóreo e não o Moisés ressurreto? 3 minutos para o senhor. Como eu disse, nós estávamos conversando até antes com o pastor, um pouco com o pastor Martins, esse tema ele é acessório para a compreensão do tema proposto pelo programa. A visão da corporeidade ou incorporeidade de Moisés ali não toca a realidade da visão. Nós não diríamos que eles estavam enganados, satanicamente enganados, de maneira nenhuma, mas pensamos de forma diferente. Pensamos de maneira muito diferente, como pensa o Russell Shedd, aqui falando de teólogo brasileiro, do Russell Shedd, mas como pensa a Enciclopédia Baker, como pensa Jessa Vermes, como pensam outros eruditos também, então, igual monta. É um fato interessante que até Orígenes, praticamente, não existem menções, isso está aqui no Antioch Bible Dictionary, não existem menções à transfiguração nos primeiros pais. É uma coisa interessante. As primeiras menções vão surgir apenas de forma homilética, né? Elas não têm essa preocupação a respeito de quem estava ou quem deixava de estar. Nós acreditamos que Moisés ali estava no decorrência de uma ressurreição. O seu Shedd ele pensa da seguinte maneira, diferente de nós adventistas que pensamos que Moisés foi ressurreto pouco tempo após a sua morte, o seu Shedd pensa que Deus o manteve e o ressuscitou em algum momento, talvez apenas para a ressurreição ali, para aparecer diante de Jesus e o mandou novamente para a sepultura. Outros autores pensam, dentro do contexto de tradições judaicas, de tradições que tiveram impacto sobre a leitura do Novo Testamento, sobre os autores do Novo Testamento, que Moisés havia sido ressuscitado ou sequer havia morrido. Filho de Alexandria, por exemplo, diz que Moisés não tinha sequer morrido. Desculpa, filho de Alexandria não, Flávio Josefo. Flávio Josefo diz que ele sequer havia morrido. Existem referências, por exemplo, no Talmud babilônico, que é o Talmud normativo, o Talmud babilônico Yomá 4, fala que Moisés foi oculto numa nuvem de glória. E aí, Josefo, utilizando essas tradições, ele vai dizer que Moisés efetivamente foi tomado, ele se ocultou de Samael, o anjo da morte, e quando ele se oculta de Samael, ele é tomado, ele diz para o anjo, não, você não vai levar a minha alma, e Deus tem que vir e tomar a alma dele, de acordo com o Targum de Pseudo-Yonatan, também de Deuteronômio 34. O que nós cremos, baseado nisso, é que havia uma tradição que tem um impacto sobre a compreensão do Novo Testamento, que tem, na verdade, sobre os autores do Novo Testamento, havia uma tradição histórica de que Moisés havia sido ressuscitado. Nós não diríamos, pastor Martins, assim, ninguém pode acusar os pais da igreja posteriores ao primeiro e segundo século, ou o reformador, ou qualquer outra pessoa, de serem satanicamente enganados, mas eles poderiam estar enganados na sua interpretação do texto bíblico. Muito obrigado. Agora 3 minutos para o senhor, pastor. Ok, agradeço a colaboração do pastor. Eu acredito, pastor Monteiro, que eles estavam corretos em interpretar o texto dessa maneira. Quer dizer, ali estava o Elias em corpo físico e o Moisés na sua parte espiritual, a sua parte incorpórea. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 23, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, o que está escrito aqui? O que Paulo está dizendo? Que há uma ordem da ressurreição eterna. Houve outras ressurreições, em torno de 10 ressurreições. Entretanto, a ressurreição gloriosa que Paulo explica em 1 Coríntios capítulo 15, ela só vai acontecer na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja. Aí começa essa ressurreição gloriosa
para digamos assim, uma vida eterna com um corpo glorificado. Então, o que nós observamos em Paulo, e provavelmente Lutero, Orígenes, Irineu e todos os citados aqui que eu acabei de falar, entram por esse caminho. O Dr. Moody vai falar o seguinte, no seu livro Comentário Bíblico Moody, volume 4. Ele fala o seguinte: considerando a transfiguração como uma pré-estreia do reino messiânico, alguns veem em Moisés, que já tinha morrido, e Elias, que passara desta vida para outra, os representantes dos dois grupos de Cristo, que trará com ele para estabelecer o seu reino, santos mortos ressuscitados e santos vivos transladados. Do mesmo modo, os três discípulos são considerados representantes dos homens vivos na terra por ocasião do segundo advento. Ou seja, o que nós observamos então, que o texto é claro, o texto deixa muito explícito que nós não teríamos como ter ali, a não ser como o pastor citou ali, né? Alguém sugeriu que Moisés teria ressuscitado e voltado a morrer, porque nós temos exemplos de casos de pessoas que ressuscitaram e voltaram a morrer. Entretanto, como Moisés está morto, e Deuteronômio 34:5 deixa claro, e 1 Coríntios 15, do 20 a 23, explicita que não tem como outra pessoa aparecer nessa figura, ressurreta eternamente. Nós entendemos então ali que é a figura espiritual de Moisés. E é preciso citar aqui, que eu acho interessante, a pastora Valnice Milhomes traduziu um livro de uma pessoa ressurreta antes da hora, que foi ao céu, etc. Isso acabou sendo uma coisa bem fora do parâmetro teológico, justamente porque fugiu 1 Coríntios 15 a 23. Muito obrigado. Vamos lá, agora é o pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista Sétimo Dia, que vai fazer a primeira pergunta dele. Pastor, reverenda, na verdade, assim, quando nós estávamos conversando sobre o tema do programa, nós preparamos perguntas para que se tivesse a ideia de que fosse uma visão apenas, né? Mas vamos, pelo visto, nós vamos acabar discutindo aqui a ressurreição não de Moisés, que é o tema predileto, e toda vez que um adventista aparece falar sobre ressurreição e imortalidade, o povo gosta de questionar esse tema, né? Ou Ellen White, né? Mas tudo bem, vamos comentar sobre esses temas também. Mas a pergunta bem simples aqui é assim, pastor Martins, em que a corporeidade ou não de Moisés afetaria a realidade ou a realidade da transfiguração? O senhor pode repetir a pergunta? Posso. Em que a corporeidade de Moisés, ou seja, o fato de Moisés estar ressuscitado ou aparecer ali em seu corpo glorificado, como diz o Jamierson, o pastor Jamierson na Bíblia Apologética, ou o espírito, etc., afetaria a realidade e a compreensão da visão, a compreensão da transfiguração, como uma visão ou como um evento verdadeiro? O senhor entendeu a pergunta, né, pastor? Eu entendi, eu só quero fazer uma correção sobre a questão da Bíblia Apologética, né? Porque a Bíblia Apologética diz assim: o diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés em corpos glorificados. Se nós lermos todo o contexto, eu sou um dos autores da Bíblia Apologética também, segunda e terceira edição. Eu trabalhei nas edições da Bíblia Apologética. Nós entendermos o que está escrito aqui, provavelmente não foi o Jamierson, foi o pastor... Ele foi o editor, ele era o editor dos editores, né? É isso. Foi o pastor Natanael Rinaldi que deve ter feito esse texto, ou o pastor Antônio Fonseca. A ideia deles é que o corpo estava brilhando. Essa é a ideia. Embora eu vou mandar uma nota para o pastor Antônio Fonseca, para que ele explicite isso mais claramente. Porque... de qualquer maneira, o texto como está escrito, dá a impressão de corpos glorificados. Sim, e baseado nisso, em que é que isso afetaria? Se ele estivesse ali em corpo glorificado, ressurreto, ou em corpo glorificado imaterial, como alma imaterial? Em que isso afetaria? 3 minutos para o pastor João Flávio. Ok. O que acontece, pastor Monteiro, duas questões vão afetar aí gravemente a questão toda, a problemática toda aí. Primeiro, Paulo fala que as primícias dos mortos é Jesus. 1 Coríntios 20 e 23 deixa explícito isso. Jesus é a primícia dos mortos. Então, nós não temos como fugir dessa realidade, dessa primeira realidade. E a segunda questão é que se, porventura, nós estamos ali com a incorporealidade de Moisés, a vida após a morte é uma realidade. E por que a imortalidade, nesse caso, é tão importante para a teologia protestante, clássica, ortodoxa? E isso, acho que já foi falado aqui em outro programa com outros debatedores também. Sobre a questão de Jesus Cristo. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. E como homem, Jesus morreu. E essa questão da imortalidade da alma, da vida após a morte, ela é muito relevante porque ela não afeta a antropologia. Antropologicamente falando, nós não teríamos problemas.
Você mesmo até comentou, pastor Heber, né? Isso não vai mudar por quem vai para o céu ou não vai para o céu por causa disso. E eu também concordo com o senhor. Realmente, independente da pessoa crer de um jeito ou de outro, não vai mudar a sua fé em Jesus Cristo, que é importante para a sua salvação. Mas a questão vai afetar a cristologia. E a cristologia, que no caso aqui nós dois cremos na Trindade, foi a grande questão levantada pelos pais da igreja, pelos teólogos, pelos reformadores, pelos teólogos modernos, porque essa é a problemática. Se não tivesse isso, né, por exemplo, as testemunhas de Jeová não tem problema quanto a isso, porque para eles Jesus é apenas um ser criado. Então esse ser criado ficar 3 dias inconsciente não entra em voga. Mas nós, como trinitários, como pessoas que acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo como sendo Deus, ter Jesus no seio da terra, morto, inconsciente, inexistente por 3 dias, é bastante grave. Então, quando eu fui estudar, pastor Monteiro, o que eu observei é que os estudiosos, seja Irineu, seja Tertuliano, seja Lutero, seja Calvino e outros reformadores, a preocupação desses reformadores era com relação à cristologia e não com a antropologia. Então, qual é a grande questão? A questão é essa. Então, primeiro, vai desfigurar 1 Coríntios 15, de 20 a 23, porque Paulo coloca Jesus como as primícias, aí no caso seria Moisés, ressurreto, e não... Elias também, porque alguns dizem que Elias também teria já recebido um corpo glorificado, então ele nem teria passado pela morte, mas já teria esse corpo glorificado. E o texto fala que esse corpo glorificado, nós receberíamos ele apenas na volta de Jesus. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço. Pastor Monteiro, seus comentários. Eu agradeço a resposta do pastor Martins, mas eu sinto que a pergunta talvez eu não tenha colocado de forma correta. Porque o pastor falou sobre a imortalidade da alma, etc. Mas eu não perguntei sobre a imortalidade da alma, nem sobre o impacto da transfiguração, da presença de Moisés, na doutrina da imortalidade da alma, nem sobre absolutamente nada. Mas sobre a realidade ou não da transfiguração. Apenas ali na questão da transfiguração. Não muda nada. Não, ok, mas assim, de qualquer maneira, na verdade muda bastante. Mas assim, a pergunta foi especificamente com relação a Mateus 17. Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9. De qualquer maneira, falando sobre alguns dos textos que o pastor citou, para nós entrarmos, na verdade acabamos saindo da discussão, mas vamos entrar aqui num texto, por exemplo, 1 Coríntios 15. É um texto extremamente mal utilizado muitas vezes, porque toma a palavra aparquê como primícias no sentido cronológico, quando ela tem no sentido de primazia. E é tanto assim que o próprio texto, não apenas a palavra aparquê que aparece ali em 1 Coríntios 15, 23, mas a palavra imediatamente anterior, o texto efetivamente diz assim, ekastos de ento idiotagmati. Essa palavra tagma, ela é uma palavra que não tem sentido, não tem conotação dentro do grego, não só no grego do Novo Testamento, mas no grego da Septuaginta e no grego cotidiano, no grego clássico. Ela não tem conotação de temporal. Ela não tem conotação temporal. Ela é utilizada várias vezes na Septuaginta, por exemplo, para quando a gente lê, e saiu então a bandeira, ou a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, lá nos livros de Juízes e Josué. Ali aparece tagma na Septuaginta. Tagma quer dizer rank, quer dizer colocação, quer dizer grupo. Então aqui o texto, e eu tenho aqui, por exemplo, algumas traduções diferentes em alemão e alguns outros que dizem assim, Cristo, mas cada um de acordo com o seu grupo, de acordo com a sua categoria. Cristo, o mais importante. Cristo, o mais importante. A primícia, no sentido daquele que é muito mais importante. Né? E então, todos os outros que foram de Cristo. Né? Eu repito, eu acredito que a presença ou não, a presença corpórea ou não de Moisés e Elias ali, porque alguns creem que Elias também não teria nem aparecido ali, alguns eruditos creem que Elias não foi para o céu. Eles teriam, existem eruditos que dizem isso, que Elias ele foi arrebatado, levado e deixado em algum outro lugar na terra. Porque acontece uma carta de Elias, que aparece, se não me engano, em 2 Reis, que teria sido posterior à ida dele para o céu. E aí alguns eruditos dizem, não, isso daqui ele foi arrebatado, depois foi trazido de volta. Participou de alguma coisa no céu e depois voltou. Então, isso não afeta em nada a compreensão a partir do momento que nós dois cremos que ali é uma realidade, não uma visão. A presença corpórea de corpos glorificados pela ressurreição ou glorificados pela imortalidade da alma não afeta a compreensão do evento da transfiguração nesse sentido. Muito bem, a primeira rodada foi feita. Pastor Monteiro, eu só queria
senhor deve conhecer o livro do pastor Conheço Elias. bem o livro do Elias. E no livro do pastor Elias, ele tem citações aqui de teólogos adventistas que pensam como eu sobre as primícias, que Jesus é as primícias. Mas nós negamos. Tá, mas eu Ok, por favor. estou só dizendo aqui que, inclusive, a Ellen Goldwhite também fala isso num dos seus livros. Então, só estou corroborando para... Eu acho que o senhor já devia saber, mas o texto que eu tenho aqui não corrobora com o que o senhor disse, apenas diz que realmente Jesus ele é todo esse feixe das primícias. Mas a pergunta que eu tenho para o senhor agora aqui é outra. Em Lucas 24, nós estamos discutindo Moisés ainda, né? Em Lucas 24, de 37 a 39, está escrito assim: E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Veja que Jesus não corrigiu os discípulos, apenas aceita o fato da possibilidade real da existência de um espírito. Pergunta: o senhor concorda com Jesus Cristo? Concorda com o texto de Lucas, nessa passagem, de que realmente um espírito pode realmente existir? No caso de Moisés, como Moisés lá no monte? O senhor entendeu a pergunta? Entendi, pastor. 3 minutos. Eu concordo com Jesus, eu não concordo com a interpretação que estão fazendo do texto. Não concordo com a interpretação. Não tem, quem sou eu para discordar de alguma coisa do nosso mestre, do nosso grande Rabone Yeshua? Jamais. Agora a interpretação do texto é uma interpretação que não leva em consideração muitos aspectos. Primeiro porque Jesus aqui não está falando de alma desencarnada. O texto não é necessariamente isso. Espírito, na concepção judaica, e eu vou convidar o pastor a ler, não agora, não está aqui, mas em um outro momento o pastor pode ler o que é conhecido como demonologia judaica, que pouca gente sabe, pouco se fala de demonologia judaica, mas espíritos na concepção judaica não são necessariamente espíritos desencarnados, porque, como diz William Craig Lane, Norman Knight e grandes outros eruditos, N.T. Wright, na mentalidade judaica não existiam almas desencarnadas. Isso é algo que adentra ao judaísmo, não vou dizer aqui, surgiu na igreja cristã por paganismo, etc., que é uma bobagem histórica. Mas adentrou a comunidade judaica dessa maneira. O que se pensavam que eram espíritos naquela época? Jesus, e é esse argumento da não correção de Jesus. Jesus não poderia dizer que não existiam espíritos, porque Jesus estaria negando o que ele mesmo disse em João 4, que o Pai é espírito. Ele não poderia negar a realidade dos demônios que ele mesmo estava expulsando. Espíritos não podem ser restritos aqui, não podem ser restritos e restringidos aqui a almas desencarnadas, a seres desencarnados. Jesus aqui não tinha como objetivo, o primeiro objetivo dele aqui não era a correção teológica de absolutamente ninguém nesse texto, era a demonstração da realidade da sua ressurreição. Ademais, quando os discípulos enxergam, e tem outra situação em que eles estão temerosos também, quando veem Jesus vindo próximo do mar, eles dizem assim, um fantasma, pensavam que era um fantasma. Essa expressão específica demonstra que eles tinham conhecimento de algumas tradições. Por exemplo, se pensava que a noite era um caminho muito ruim para se andar, porque a partir das 10 até a madrugada, os pescadores geralmente ficavam dentro do mar, porque os pescadores tinham medo dos espíritos que andavam, na concepção judaica, dos demônios que andavam na praia, e que eles vinham e podiam tomar a sua vida. Demônios entravam nas casas, espíritos, daimonios ou espíritos na concepção judaica, entravam nas casas pelas paredes, porque, de acordo com a concepção também judaica, Deus é um gentleman. Ele não entraria, ele entra, é óbvio, ele tem o poder para entrar, mas ele geralmente vem com luz, vem trazendo a presença de paz e etc. Quando eles estão atemorizados, a ideia, na verdade, é que eles confundiram Jesus não com a alma desencarnada, mas com o espírito dentro da concepção judaica de um ser espiritual. Apenas isso. Não há indicativo no texto de que o texto esteja dizendo que Jesus era uma alma desencarnada e que Jesus tivesse que corrigi-los agora, como dizendo, olha, vamos lá, sentem aqui, vamos ter uma aula de teologia, como acho que a grade dá, né? Vamos ter uma aula de teologia aqui e vamos corrigir a concepção de vocês nesse sentido. Jesus diz assim, vocês precisam entender que eu efetivamente ressuscitei. Amém. Pastor João Flávio, seus comentários. Bom, em primeiro lugar, pastor, eu agradeço aí o comentário sobre a questão do senhor comentando sobre os mitos judaicos. Depois eu vou fazer uma pergunta para o senhor sobre essa questão de mitos também judaicos. Veja que não é bem assim. O senhor falou a verdade. Realmente há outros espíritos além do espírito humano. Jesus em 19:30, em João 19:30, disse ao Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Então,
nós observamos que o espírito fora do corpo. Em Lucas 23, verso 8, quando Paulo estava no meio dos fariseus e saduceus, o pessoal queria matá-lo, queria ali eliminar Paulo por causa da sua fé, da sua religião. Atos 23, 8. Paulo então se identifica com os fariseus. E aí Lucas vai escrever o seguinte: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra coisa. Ou seja, essa discussão sobre a mortalidade, a imortalidade da alma, se Moisés estava ali ou não, é uma coisa que remonta até antes de Cristo. Quer dizer, os fariseus e os saduceus, essa discussão já é antiga entre eles, tá? O grande ramo do judaísmo eram os fariseus, e eles acreditavam que havia a possibilidade clara de que o indivíduo subsistisse à morte do corpo. E aí Paulo vai deixar, aliás, Lucas aqui vai contar essa história de Paulo, e ele vai escrever, olha, os saduceus negam a ressurreição, negam anjos, negam espíritos, mas nós, os fariseus, no caso Paulo está se identificando com esses fariseus, acreditamos numa coisa como na outra. Ou seja, o Lucas aqui está escrevendo claramente e está explicitando de maneira lógica que há a possibilidade real de que um espírito sobreviva à morte do corpo. Por que estou dizendo isso? Porque Moisés, Deuteronômio 34, 5 e 6, morreu. E agora ele está aparecendo aqui no Monte da Transfiguração. Ou seja, é uma prova real, cabal, de que o homem sobrevive após a morte, de que o homem realmente não fica num sono profundo ou num ato de dormência, de esquecimento durante a sua morte, mas que ele está consciente, como está em Filipenses 1, 21 em diante, que está com Cristo na glória de Deus. Muito obrigado, pastor. Sempre às ordens. Pastor, falando especificamente, voltando para o tema da transfiguração, e mais uma questão mais retórica do que apologética efetivamente, ou de interpretação, o senhor acredita que os eventos históricos, aqui, para quem pensa que é uma visão, o senhor acreditaria que os eventos históricos, os eventos do Êxodo, narrados no Êxodo, eles foram históricos ou eram apenas visionários? O senhor pode dar algum exemplo? Por exemplo, as pragas do Egito. Ok. Elas eram visões ou eram apenas eram históricas? As pragas do Egito são históricas. Tem um livro muito bom, pastor Monteiro, e a Bíblia tinha razão. Sim, vai o senhor deve conhecê-lo. O autor desse livro, ele vai fazer uma pesquisa sobre as pragas do Egito, e ele vai achar essas pragas arqueologicamente falando, geologicamente falando. Papiro de Puer. Ele vai pesquisar e vai encontrar. Então, quer dizer, aquilo não foi uma visão, aquilo foi real. As pragas foram reais. E mesmo as visões do Velho Testamento, né, as teofanias, todas eram reais. As cristofanias também. Então nós temos no Velho Testamento visões bem plausíveis e tangíveis. E temos também visões pedagógicas, né, visões ilustrativas, como aquela que no Novo Testamento, no caso em Atos, né, Atos 16, quando Paulo tem a visão do rapaz que chama ele para atravessar a Macedônia, aí sim é uma visão pedagógica para que ele pudesse atravessar ali e fosse pregar o evangelho naquela localidade. Agora, a maior parte das visões da Bíblia são tangíveis, né? Elas são reais. Nós cremos no mundo espiritual. Achar que o mundo espiritual não existe é uma falácia, porque teologicamente falando, a Bíblia é muito explícita quanto a isso. Existe um mundo físico, mas existe um mundo espiritual. Negar o mundo espiritual é negar os escritos bíblicos, é negar a fé, tanto judaica quanto cristã. Então, essa fé judaico-cristã, ela é real. Essa ideia de que o mundo espiritual existe, aliás, anjos existem, espírito existe, essa questão toda é muito bíblica. E é interessante nós observarmos que tudo que o senhor está perguntando lá nas pragas foram tangíveis, marcaram a história e fazem parte da história, creio eu, da humanidade, porque o que aconteceu no Egito marcou a civilização ocidental. Nós trazemos de lá a nossa realidade cristã. Então, para mim, é tangível e real. Muito obrigado, pastor. Ok. Eu fiz essa pergunta só para a gente poder retornar e por amor aos irmãos que estão escutando também, para a gente poder para que eles formem opinião a respeito do tema do programa. Né? Se ela foi uma visita do céu ao nosso mundo ou se ela foi meramente uma visão pedagógica. Antes de fazer o comentário, eu só gostaria de retornar. Eu vou passar para o pastor Martínez posteriormente algumas referências sobre as crenças efetivas dos fariseus.
Os fariseus, naquela referência de Paulo, eles não, ali não está dizendo que eram almas desencarnadas. Eles criam no mundo espiritual, diferente dos fariseus, mas eles criam que espíritos eram demônios. Eram demônios, era dessa maneira que se pensava, que o judeu pensava. Há um tratado do Norman Knight, falando sobre o pensamento judaico, e ele fala sobre isso, sobre como se manifestava o pensamento, a crença no mundo espiritual dentro do judaísmo. É muito interessante. Somália Baquioc também aborda esse tema no livro Crenças Populares e no Imortalidade e Ressurreição. São livros muito interessantes também. Com relação à pergunta que eu fiz pedagogicamente, para que nós pudéssemos, uma pergunta simples assim, para o pastor Martins poder trazer exatamente isso que ele que apresentou, é um fato, porque e isso tem impacto sobre a crença da transfiguração, porque a mesma palavra que é utilizada em Mateus 17, verso 9, Rorama, ela é utilizada em Deuteronômio 24, verso 8, em Deuteronômio 28, versos 30 e 67, quando fala dos grandes terrores que Deus trouxe, ele diz assim: vocês ficarão enlouquecidos pelos terrores, pelos milagres que vocês verão através da minha mão. E essa expressão milagres, né, os grandes terrores, é Rorama. Em Eclesiastes, eu coloquei aqui, Eclesiastes 9, verso 3, se não me falha a memória, exatamente Eclesiastes 6, verso 9, ali aparece também um texto bastante interessante, mostrando que uma visão não necessariamente é algo que seja completamente mental apenas. Porque lá diz assim: melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça, também isso é vaidade e aflição de espírito. Na Septuaginta, começa dizendo agaton horoma oftalmon. É bom o que você vê com os olhos, a visão dos olhos. Né? De modo que, assim, o pastor Martins foi muito feliz em dizer que nós, não necessariamente as visões da Bíblia são visões puramente pedagógicas, mentais. E nós vemos isso em o próprio Estevão, no seu discurso, quando ele cita Moisés, em Atos 7:31, citando Êxodo 3, verso 13, em que ele diz: subirei e verei esta visão, essa maravilha. O termo Rorama, que é a expressão que muitos autores, o Elias, o pastor Vailate, que é uma pessoa que eu admiro muito, o pastor Vailate, pelo seu conhecimento, eles têm um certo problema, porque, na verdade, o Rorama não está relacionado com o órgão através do qual se tem a visão, não é o locus da visão, mas o conteúdo dela, é a supranaturalidade da visão. É nesse sentido que é muito mais, que ela é. Por isso se utiliza Rorama e não blepo, não algum verbo específico de visão no sentido físico, fisiológico. Muito obrigado, pastor Monteiro. Eu só queria, pastor Monteiro, dizer o seguinte: em Atos 23:8, anjos e espíritos são colocados de maneira assim, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tudo bem. A minha pergunta é a seguinte: qual a relevância para o senhor, no caso, em acreditar que Moisés estava ali ou não em um corpo glorificado? E por que nos casos de Enoque e Elias, a Bíblia deixa claro sobre a tomada de ambos ao céu, e no caso de Moisés é tão omisso o texto sagrado? E mais, não é mitológica a ascensão de Moisés? O senhor acabou de falar da mitologia judaica. Como é também mitológica a concepção de assunção de Maria aos céus? Porque os católicos também acreditam que Maria ressuscitou e foi assunta aos céus. Então a pergunta é analógica sobre essa questão, e eu queria ouvir do senhor a resposta sobre isso. São várias perguntas, tá? São várias perguntas, então. Então eu tenho 3 minutos? Ok. Eu vou colocar de lado a primeira, pastor Martins, que basicamente eu já respondi antes, exatamente. Né? Para identificar se é real ou não faz muita diferença. Isso. Tá? Deixa eu responder pelo final e voltar depois para a ideia da questão. Vai começar com a ascensão de Maria. Com a mitologia. Para a mitologia. Primeiro, a concepção de mitologia ela é um pouco diferente no que diz respeito à mentalidade judaica do que a mentalidade católica. Primeiro é que não existe nem sequer um indicativo de que Maria, nem mesmo se narra a morte de Maria dentro das Escrituras. Todo o contexto dela, todo o contexto de surgimento da ideia da assunção de Maria e etc., ela brota ela é necessário uma construção narrativa que vai a Ana, né? Que vai à mãe de Maria, anterior, ou seja, ela mesma precisa. Maria nasce num ventre santo,
para que ela seja santificada, para que ela possa ter o Santo dos Santos dentro dela. Então, não é simplesmente vai dentro da tradição judaica, mas se cria algo que é completamente oposto à tradição judaica. Okay? Então, essa analogia não existiria nesse sentido. Ela acaba sendo imprópria nesse sentido. Por outro lado, agora com relação a quando nós vamos aqui a mitologia judaica. Primeiro, o que é no judaísmo se diferenciam duas coisas, que é a Torá Ketiv, que é a Torá escrita, que nós temos, e Torá Sheba'al Peh. Torá Sheba'al Peh são as tradições judaicas. Diferente do cristianismo, em que as tradições elas podem ser mitológicas, as tradições judaicas se diferenciam em tradições mitológicas, que são as cabalísticas, as midráshicas e etc., tradições que preservam lembranças históricas, ou ao menos preservam, eu vou utilizar o termo lembrança, reminiscências históricas, ok? Dentro da tradição judaica, com relação a Elias e Moisés, a resposta é bem clara, a diferença entre Elias, Enoque e Moisés. Moshe Rabbeinu, que é Moisés nosso mestre, ele é, dentro da tradição judaica, aquele que de mais importância tem abaixo dos patriarcas. É inclusive por isso que o Novo Testamento tem um framework em cima de Moisés. A tipologia basicamente é feita, nós poucas vezes vemos uma tipologia, por exemplo, na verdade não vemos tipologia de Jesus com Abraão, vemos de Jesus com Isaac. Mas a construção tipológica da pessoa de Jesus Cristo, ela está muito ligada a Moisés. Se houvesse algo tão... a ideia de Deus era diminuir a importância de Moisés. Por isso Moisés se narra apenas que ele morreu, precisaria de mais umas 15 minutos para descrever tudo, porque aí nós teríamos que ir até o Petirato Moshe, teríamos que ir até a literatura. Eu li ontem, me permita um segundo a mais, eu li ontem um comentário do Brent Pierce, que ele fala a respeito do seguinte: embora não tenha importância canônica, não tenha relevância canônica as histórias judaicas, elas demonstram a existência de tradições históricas que influenciaram os autores do Novo Testamento. A própria Judas 9, nós podemos utilizar Judas 9 e dizer, Judas ele era louco, por que ele usou isso aqui? E se nós tirarmos de Moisés e formos para o texto anterior, ele fala de Enoque também, que seriam traduções apenas mitológicas dentro da concepção que nós temos hoje, desculpe haver passado do tempo. Sem problema. Pastor Flávio, João Flávio. Bom, eu agradeço ao pastor, eu realmente concordo com o senhor em algumas questões, em outras vou discordar, porque eu achei na minha pesquisa que realmente a ascensão de Moisés em corpo glorificado é um mito. Nós temos a maior parte dos judeus que acreditam que Moisés está morto, foi guardado em um determinado lugar, e está escondido até hoje. Está escondido até hoje, a grande tradição judaica diz isso. Tá? Então, só a minha pesquisa não foi talvez tão acurada quanto a sua, que o senhor estuda essa questão, mas ela mostra claramente que essa tradição, esse mito da ascensão de Moisés aos céus, é apenas alguns grupos que defendem, a maioria não defendem. Com relação à concepção de que Maria também foi assunto aos céus, isso é absurdo, ela não foi glorificada. Eu volto a bater na tecla, pastor, que eu entendo que ali aparece o espírito de Moisés e não o corpo glorificado de Moisés. E eu até achei que o senhor ia me perguntar isso, né? Mas se numa visão espírita, isso aí é uma sessão mediúnica. E eu gosto muito quando os espíritas me abordam pensando dessa maneira, que os kardecistas estudam muito a Bíblia. E aí eu abordo da seguinte maneira com eles. Se nós observarmos a questão de Mateus 17, nós vamos ter vários problemas para eles. Por quê? Uma sessão espírita. Porque não é uma sessão espírita ali. Primeiro, que não houve invocação de mortos. Segundo, que foi Jesus quem foi, não foram eles que voltaram, na minha visão. Terceiro, no capítulo 14 de Mateus, nós vamos encontrar João Batista sendo degolado. No Evangelho segundo o Espiritismo, ensina que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas no Monte da Transfiguração teria que aparecer, então, Moisés e João Batista, não Moisés e Elias. Pior ainda, a reencarnação coloca que você tem que reencarnar para evoluir. Moisés teve um pecado antes da sua morte, que até não viu a terra prometida, até a Ellen White comenta isso. Então nós observamos que Moisés tinha que reencarnar mais uma vez para dar uma evoluidinha um pouquinho mais, dar mais uma evoluída no seu caráter. E nós vamos observar que passou-se 1500 anos e Moisés não havia reencarnado. Então esse texto, essa passagem, pelo fato de eu crer
que é um espírito, não um corpo real, o ressurreto, isso não coloca quem pensa assim como um espiritista, ou como um kardecista, ou como uma pessoa que crê em mitos do além. Na verdade, corrobora com a palavra de Deus, que crê na imortalidade da alma, que crê que o homem pode sobreviver à morte do corpo, e ali nós temos então Moisés, o espírito de Moisés, e Elias, o corpo de Elias, tendo uma conversa com Jesus, sendo que Jesus é o centro da conversa, é o objetivo da conversa, é quem foca todas as nossas atenções. Legal. Pastor Monteiro, sua última pergunta. A última pergunta, eu vou fazer uma pergunta dentro daquilo que o senhor acabou de citar, de Atos 20, verso 8. Que provas o senhor tem de que os fariseus criam na imortalidade da alma, de acordo com que os fariseus criam na imortalidade da alma? Por 3 minutos. Eu tenho vários escritos lá, né, antropológicos, que falam, eu posso passar depois para o senhor, eu não vou lembrar de cabeça aqui, porque eu nem vim focado nessa questão. Pareceu que veio. Não, a questão é Moisés, né? A questão é Moisés. Ali eu fiz uma pesquisa rápida, mas eu tenho um livro de antropologia que vai falar disso aí. Norman Geisler comenta um pouquinho disso, tá? Mas eu posso passar para o senhor todas as citações sobre isso. Mas o que eu observo em Atos 23:8 é que nós temos ali claramente explicitado que os fariseus criam sim, isso é teologia básica que a gente aprende no seminário teológico, eles criam na ressurreição, eles criam em anjos, eles criam em espíritos, eles criam em comunicação espiritual, quer dizer, a transfiguração para eles não seria uma problemática, seria algo natural. E outra coisa, Paulo se identifica com eles, né? Por isso que Paulo vai dizer que conheço um homem se no corpo ou fora do corpo, foi elevado ao terceiro céu, teve uma visão espiritual. Então Paulo ele vai se identificar com os fariseus e ele vai colocar ali os fariseus como crentes nessa questão. E nós temos lá no site do CACP, pastor Monteiro, um estudo sobre os fariseus, não tão assim complexo, mas razoável, e vai botar ali as crenças dos fariseus. E os fariseus, nesse aspecto, vai se comparar muito com o que cria o apóstolo Paulo e com o que Paulo registrou na Bíblia. Paulo era fariseu, uai. Pois é, exatamente. Mas ele se identifica, pastor Heber. Veja que nesse momento, naquela confusão que estava lá em Atos, ele estava sendo julgado, então ele viu que tinha 2 grupos que queriam matá-lo. Um era os fariseus. Intriga. Exatamente. Ele jogou uma pimenta no meio do pessoal lá. Ele falou, olha, por que eu estou sendo julgado? Porque eu creio como os fariseus? Sobre a vida após a morte. Então aí os fariseus, alguns já ficaram do lado de Paulo, já brigaram com os saduceus, e aí a confusão começou. Então, a grande questão, pastor Monteiro, eu entendo aqui nesse texto, que deixa claro que os fariseus criam em ressurreição, que os fariseus criam em anjos, que os fariseus criam em espíritos. Né? Então, para mim, não há dúvida com relação à crença dos fariseus. Seus comentários, pastor Monteiro. Eu entendo, pastor. Assim, eles criam um espírito, mas o problema, na verdade, é que esses espíritos fossem seres desencarnados. Eles criam, efetivamente, como eu já disse antes, espíritos. O problema é provar que eles criam que os espíritos fossem seres desencarnados. Né? Isso não é... Até porque existiam vários tipos de fariseus. O Talmud de Jerusalém diz de 7 tipos de fariseus, por exemplo. Eram 7 tipos de fariseus que eles tinham crença, não apenas no seu comportamento eram diferentes, mas eles também tinham crenças diferentes. O judaísmo é um fenômeno interessante, o judaísmo do 1º século. Ele é uma colcha de retalhos, é uma colcha de retalhos doutrinária, filosófica. Existiam aqueles que não queriam mais circuncisão, né, queriam desfazer a circuncisão. Se pensava, inclusive, em desfazer a circuncisão para que os jovens pudessem participar dos jogos latinos e gregos. E chegaram a desfazer a circuncisão porque os jogos olímpicos eram feitos nus. E eles desfaziam a circuncisão. Né? O judaísmo tinha também naquele tempo aqueles que criam, como os saduceus, que não criam absolutamente mais nada. Tinha os hemerobatistas, poucas pessoas conhecem. E dentro do farisaísmo, que é aquilo que nós vamos chegar posteriormente, que nós vamos conhecer como rabinismo posterior, William Craig Lane tem um comentário fantástico. Ele diz assim, dentre eles existiam os fariseus helenistas, que criam em ideias praticamente gregas, e eles criam imortalidade, criam outras coisas, e os fariseus estritamente tanaíticos, né, que criam apenas naquilo que estava na Torá, e eles não tinham a visão de uma imortalidade da alma. Espírito aqui, o texto, ninguém vai negar o que o texto está dizendo, mas ele está em oposição a anjos. Demônios não eram considerados anjos do mal no judaísmo. O pessoal tem que tomar cuidado com isso também. O judaísmo não fala muito de Satanás, porque na verdade na concepção judaica ortodoxa não existe Satanás. Existe Samael, que é um agente de Deus.
né? Existia um Satanás que era um agente de Deus, e os demônios eram outras coisas. Isso dá um outro tema para debate. Dá um outro tema, um tema muito legal sobre demonologia, sobre angelologia, na verdade, para não falar de demônios, né? Mas os espíritos eram aqueles que assombravam, eram os demônios, os daimônios, né, que assombravam as pessoas. Então, os saduceus não criam nada disso, porque eles falavam, não tem anjo, não tem espírito, não tem absolutamente nada. Como não tem nada mesmo. Não tem ressurreição, e os fariseus criam no mundo espiritual. Essa é a ideia do texto. Hoje, como nós não viemos para discutir, eu quis trazer de volta, porque para nós não ficamos saindo totalmente do tema, para que se possa formar uma opinião a respeito da ideia de ser uma visão, de ser apenas algo mental e etc. Mas o fato é que dentro do judaísmo, naquela época, não existia a concepção 100% da ideia da imortalidade da alma hoje. Espíritos eram seres demoníacos, eram seres do mundo espiritual, mas não necessariamente seres desencarnados. Ok? Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, estamos até estourados. Agradeço ao pastor Sérgio Monteiro, da Igreja Adventista Sétimo Dia, e ao pastor João Flávio Martinez, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas.